Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar das leis de Kepler. Bom, mas antes de começar nas leis de Kepler propriamente dito, vamos falar um pouco da história da astronomia. Uma história bem breve mesmo. Olha bem, vamos colocar o seguinte: se a gente for analisar as ciências de todas, a astronomia é a mais velha e mais popular. Ela tem em torno de 7.000 anos como ciência, a astronomia. Tá? E aí vamos analisar aqui desde lá de antigamente como é que funcionava essa questão da astronomia. Então, ó, para nossos primeiros antepassados, tudo que acontecia, tais como relâmpagos, trovões, arco-íris, estrelas cadentes, cometas, entre outros fenômenos da natureza, eram fenômenos celestiais ou capricho dos deuses. Só que esses antepassados nossos, eles procuraram entender melhor esses fenômenos no decorrer do tempo. Tá? Então criaram alguns modelos científicos. Aqui vamos nos ater a alguns modelos que foram criados pelos gregos até chegar em Newton. Tá? Mas no primeiro momento nós vamos chegar em Kepler. Tá? Newton vai ser no decorrer do nosso estudo. Certo? Bom, vamos começar a falar primeiro de Ptolomeu, né? Viveu na época de 90 a 168 depois de Cristo. Ele era um astrônomo, tá? Astrônomo e geógrafo, né? Ptolomeu era egípcio. Então, ele estabeleceu o que a gente chamou posteriormente de modelo geocêntrico. O que propunha Ptolomeu? Tá? No seu modelo, a Terra era considerada uma redonda, era redonda, melhor dizendo, né? Imóvel. É, o céu era formado por camadas concêntricas em relação à Terra. É como se fosse uma cebola, né? Com aquelas cascas. Né? A Terra está aqui no centro. E a gente tem as cascas, onde vem lá a Lua, Vênus, aí o Sol, Marte, e aí tudo que pudesse ser observado. Não? Então cada um estava numa casca. E o centro de tudo isso aí seria a Terra. Isso foi chamado então de modelo geocêntrico. Bom, Copérnico, ou para ser mais exato, Nicolau Copérnico, viveu entre 1473 e 1573, né? Copérnico era polonês. Ele destronou a Terra. Né? Destronou a Terra. E por que destronou a Terra? Porque o modelo de Copérnico propunha o quê? Que o Sol era o centro, não mais a Terra. Por isso que destronaram a Terra. Né? Ele tirou a Terra do centro de tudo do que seria naquela época o universo, tá, gente? Óbvio que hoje a gente diz que isso é o nosso sistema solar, né? Então, o Sol passou a ser o centro. Tá? Então estava nascendo ali o que? Um modelo que nós chamamos hoje de heliocêntrico. Todos os planetas, no caso, vão girar em torno do Sol no nosso sistema solar, certo? E é o que acontece na verdade, né? Então isso foi chamado de modelo heliocêntrico. Bom, e aí em 1564 a 1642 viveu Galileu Galilei, é um italiano, né? Ele, ele com sua luneta observou a existência de luas, né, de Júpiter, observou manchas solares e uma infinidade de outras estrelas que não eram vistas a olho nu. Então, essas evidências vieram mostrar o que? No caso, vieram derrubar, melhor dizendo, né, o caráter mágico do céu, que, por exemplo, o Sol não tinha manchas, ele era perfeito, não é? Quer dizer, isso tudo veio derrubar esse caráter mágico do céu que existe, que no caso ele tinha limites, não é? O céu tinha limites
Então, ele observou astros que tinham semelhança com a Terra, né? No caso a Lua, né? Que o Sol tinha manchas, como eu falei, né? A descoberta de novas estrelas mostrou que o céu é infinitamente maior do que se pensava. Então isso tudo veio de encontro ao que seria a igreja na época, tá? Isso veio de encontro ao que pregava a igreja. Então por isso ele quase foi, na verdade, ele quase foi queimado vivo, né? Ele teve que desmentir isso tudo para que ficasse em prisão domiciliar, tá? Até a sua morte, né? Então ele foi excomungado, né, na verdade, excomungado pela igreja. Bom, e aí com isso ele foi considerado um herege, não é? Bom, daí, gente, pouco mais para frente, vamos falar de Tycho Brahe. Viveu entre 1546 e 1601, né? Ele era dinamarquês, tá? E foi o último astrônomo a olho nu. Olho nu significa que não, sem utilizar lá o telescópio, o binóculo, que seja, né? Então, através da sua observação a olho nu, sem utilização de equipamentos, ele compreendeu que o céu não é tão imutável assim, tá? Acreditava que os planetas giravam em torno do Sol, que todo o conjunto girava em torno da Terra. Quer dizer, ele acreditava que a Terra ainda tinha seu espaço como centro, né? O centro do que seria o universo naquela época. Tá? Então, em 1600, um ano antes da sua morte, né, ele contratou Johannes Kepler, que é o que a gente vai falar, tá? Das leis de Kepler, certo? Então, Kepler viveu de 1571 a 1630. Kepler é alemão, tá? Então, quando Tycho morreu, Kepler apropriou-se das anotações dele, que foi de grande importância para que ele chegasse no que a gente chama hoje das leis de Kepler. E são 3 leis, né? E é o que a gente vai começar a ver agora. Então, a primeira lei de Kepler é também chamada lei das órbitas, né? Então, olha bem, ó. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais ele ocupa um dos focos, quer dizer, o planeta ocupa um dos focos, o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então, a órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse e o Sol ocupa um desses focos da elipse. Então, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Tá aqui eu tenho o foco. O foco aqui, que seria, na verdade, pensa que o foco seria como se, pensando na circunferência, né, seria como se fosse o raio aqui, né? Só que a elipse é como se pegasse uma circunferência e achatasse ela, ficasse igual um ovo, né? É o que está sendo mostrado aqui. Então a trajetória dos planetas em torno do Sol não é circular, é uma elipse. Só que, gente, não é tão achatada, que aqui a gente forçou um pouco a barra, porque senão a gente, olhando o desenho, a gente ia achar que era uma circunferência, né? Mas ela não é tão achatada assim, a trajetória, principalmente dos planetas bem próximos ao Sol. É bem próximo do que seria uma circunferência mesmo, mas não é uma circunferência, ela é um pouco achatada. Às vezes, se a gente fosse analisar a trajetória, nem daria para a gente ver isso, tá? Mas ela é. Então, a trajetória dos planetas em torno do Sol, a trajetória que ele faz, descreve uma elipse. Né? Então, é uma elipse. Então, por isso, a primeira lei fala a lei das órbitas, ou seja, a órbita dos planetas em torno do Sol. Tá? Então, a trajetória é elíptica. Né? Bom, segunda lei de Kepler, lei das áreas. Então, presta atenção, ó. A área descrita pelo raio vetor
de um planeta, que seria uma linha imaginária, tá, gente, que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Tá? É diretamente proporcional. Então, a área que vai descrever o vetor que une o planeta ao Sol é diretamente proporcional ao tempo que gasta para percorrer essa área. Então, como assim a área? Então, observa que as áreas foram divididas em intervalos de tempos iguais. Então, se eu fosse pegar daqui, ó, vou pegar aqui, daqui, aqui. Observa que vai ter uma área aqui, olha, uma área, certo? Vai ter uma área. É isso, ó. Então, ó, aqui, ó, vou pegar aqui, né? Aqui, aqui, a trajetória desse ponto e desse outro ponto. Então, ó, o raio que vai unir o planeta ao Sol, ó, o raio que vai unir o planeta ao Sol. Então, esses dois raios descrevem uma área aqui, ó, essa área aqui que vai passar aqui, a área que vai passar aqui. Então, observa que essas áreas, tá? No caso descritas aqui, o intervalo de tempo gasto para percorrer é o mesmo. Então, o tempo que gasta para percorrer a área delimitada aqui é o mesmo aqui, ó. É o mesmo aqui. Isso faz com que você entenda que a velocidade do planeta estando mais próximo do Sol é maior, não é? Porque se o tempo é o mesmo, para fazer esse trajeto aqui, esse trajeto aqui e esse aqui é o mesmo, significa que a velocidade aqui foi maior que aqui. Ou seja, à medida que vai afastando do Sol, essa velocidade vai diminuindo. Olha. À medida que vai aproximando, essa velocidade vai aumentando. Então, quando eu divido essa área pelo intervalo de tempo, no caso, áreas iguais, intervalos de tempos iguais, né? Quando eu vou dividindo isso, eu tenho uma constante, tá? E essa constante é chamada velocidade areolar, certo? Então, segundo a lei de Kepler, é chamada lei das áreas. Então, a área descrita pelo raio vetor de um planeta é diretamente proporcional ao tempo gasto. Então, ele percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, certo? Terceira lei de Kepler. Então, para a gente falar da terceira lei de Kepler, vamos ver mais um conceito antes aqui, de raio médio. Porque presta atenção, se a trajetória que o planeta faz em torno do Sol não é uma circunferência, significa que a distância que esse planeta vai estar do Sol vai variando à medida que ele vai fazendo o seu trajeto. Certo? Vai variando. Aqui, ó, aqui é a maior distância e aqui é a distância mais próxima. Né? Então a distância mais próxima aqui é chamada periélio e a distância mais afastada é chamada afélio. E aí a gente tem um raio médio. Como é que a gente vai achar esse raio médio? Então, olha, o raio médio seria o seguinte: eu pego a distância do afélio até o centro do Sol, eu vou chamar de distância mínima. Eu pego a distância do afélio até o centro do Sol, que eu vou chamar de distância máxima. Então, o raio médio, o que, que é? É a média da maior e menor distância, ou seja, da distância mínima mais a distância máxima eu divido por 2 e eu tenho o que seria o raio médio. Tá? Para que você precisa desse raio médio? Para a gente ver justamente a terceira lei de Kepler, que chama-se lei dos períodos. Observa o planeta mais central aqui, que seria Mercúrio, e aqui esse planeta aqui que seria a Terra. Esse aqui não seria a Terra, né? A Terra. Então, se a gente fosse observar a trajetória da Terra e de Mercúrio, no caso aqui, observa que Mercúrio ele faz a trajetória mais rápido que a Terra, olha, mais rápido que a Terra, dá uma volta completa em torno do Sol muito mais rápido que a Terra, certo? Se você for comparar a Terra e Mercúrio, tá? E é óbvio também que se for comparar Mercúrio com qualquer outro planeta, o tempo que Mercúrio gasta para dar uma volta em torno da Terra não, do Sol, né, é menor também, tá? Bom, e aí, analisando as anotações de Tycho, Kepler concluiu que concluiu que os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Por isso que a gente fez o cálculo do raio médio lá. Então, olha lá, ó. Os quadrados dos períodos de revolução
dos planetas em torno do Sol são proporcionais ao cubo dos raios médios. Então poderia dizer que o planeta 1 seria a Terra, por exemplo. Então o período de translação da Terra, o que é o período de translação? É o tempo que gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Então o tempo que gasta para dar uma volta completa em torno do Sol ao quadrado, dividido pelo raio médio da Terra, que seria a distância média da Terra ao Sol, ao cubo, se eu comparar, por exemplo, com Mercúrio, vou chamar Mercúrio de 2 no caso aqui, é igual ao período que Mercúrio gasta ao quadrado pelo raio médio de Mercúrio ao cubo. Isso vale para qualquer planeta, tá, gente? Eu posso comparei aqui a Terra com Mercúrio. Bom, eu poderia comparar a Terra com qualquer outro planeta do nosso sistema solar. Tá? Eu posso comparar isso com um outro planeta que vai orbitar um outro Sol, por exemplo, um outro sistema solar? Não, mas nesse outro sistema solar, todos os planetas que estiverem nele, eu posso fazer essa mesma relação aqui. Ela vale para qualquer lugar do universo, desde que o sistema de referência seja o mesmo. Como assim o mesmo? Se eu estou falando, por exemplo, da Terra e estou falando de Mercúrio, o sistema de referência é o nosso Sol. Se eu falar a Terra e Vênus, é o mesmo sistema de referência. Se eu falar a Terra e Urano, a Terra e Netuno, ou Netuno e Urano, alguma coisa nesse sentido, qual é o sistema de referência? É o Sol. É o Sol aqui, ó. É o nosso Sol. Certo? Aí eu posso utilizar essa relação aqui. Tá? Bom, vamos fazer algumas observações então. Ó, as leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que corpos gravitam em torno de um corpo central, ou seja, de um mesmo corpo central. Né? As leis das órbitas não excluem a possibilidade de a órbita descrita por um planeta ser circular, tá? Ok? Caso uma circunferência seria uma elipse, né, que onde, no caso, as medidas, né, ao centro, tá, que a gente chama no caso aqui de raio, né, e lá na elipse a gente chama de foco, as distâncias são as mesmas. Tá? Então, a circunferência é um caso particular de uma elipse, né, onde as medidas ali dos focos são iguais. Né? Eu não tenho foco maior e foco menor. Os focos são idênticos, as medidas. Né? Se considerarmos circular a trajetória descrita por um planeta em torno do Sol, o raio médio da órbita corresponde justamente ao raio da circunferência, que seria a trajetória que ele faz em torno, né, do Sol, tá? Que seria a medida do centro do Sol ao centro do planeta. Tá? E o período do movimento vai corresponder ao período do que seria o movimento circular. A gente pode inclusive usar as fórmulas utilizadas para calcular período lá do movimento circular. Tá? No caso de corpos orbitando ao redor da Terra, o ponto da órbita mais próxima recebe o nome de perigeu e mais afastado de apogeu. Né? Já em relação ao Sol, o mais perto é periélio e mais afastado afélio, como a gente viu. Né? Bom, vamos ver um exemplo aqui da utilização, no caso da terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Olha, considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol 5 vezes, olha bem, 5 vezes o raio médio da Terra. Segundo a terceira lei de Newton, engraçado, na segunda a terceira lei de Newton, lei de Kepler, né? O período de revolução de Júpiter em torno do Sol é aproximadamente, então eu quero saber qual é o período de Júpiter em torno do Sol. E para isso a gente vai utilizar o ano, no caso, o período ano terrestre, né? Ano terrestre. Tá? Então, quando a gente vai falar 5 anos, 11 anos, 25 anos, 110 anos, 125 anos, uma dessas é alternativa. A gente está falando de anos terrestres. Tá? Porque o ano, no caso, para Júpiter é diferente do terrestre. Né? Por quê?
Porque, olha bem, Júpiter, o raio médio dele é 5 vezes o da Terra. Então, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa em torno do Sol é maior que o tempo gasto, no caso da Terra. Tá? Então, vamos lá, dados. O raio médio da Terra eu vou chamar simplesmente de R. Tá? O tempo médio que a Terra gasta para dar uma volta completa, no caso em torno do Sol, eu vou colocar que é um ano terrestre, os 365 dias, não é? E algumas horas, né, que a gente acaba tendo os anos bissextos para poder arredondar isso. Tá? Bom, o raio, no caso de Júpiter, eu vou chamar de 5R. 5R, por quê? Porque o raio da Terra, que no caso é o R1 aqui, é R, né? Então Júpiter eu vou chamar de 2, né? Então Júpiter, o raio médio seria 5R. E qual é o período de translação de Júpiter? T2, né? É a nossa incógnita. Tá? E aí vamos utilizar, né, a equação que representa a terceira lei de Kepler. Então, ó, vamos lá, a Terra, período de translação 1 ao quadrado, 1 ano, né? O raio médio da Terra é R é o cubo. O período de translação de Júpiter, vou chamar de T2, T2 ao quadrado. E qual é o raio de Júpiter? 5R, então é 5R ao cubo. Presta atenção, gente, você tem que levar o 5 ao cubo também, tá? Tanto R quanto o 5. Tá? Por quê? Porque o R2 aqui, olha, ele é 5R, ó. Ok? Presta atenção nisso. Normalmente vocês erram nesse detalhe aí. Tá? Então, a gente vai pegar aqui então, ó, T2 ao quadrado, né, T2 ao quadrado vezes R ao cubo, né, multiplicando cruzado aqui, 1 vezes 5 ao cubo é 125, R ao cubo é R ao cubo mesmo. Então 125 R ao cubo vezes 1, 125 R ao cubo. Né? Olha, R ao cubo com R ao cubo eu posso cancelar, daí eu tenho tempo, no caso de translação de Júpiter ao quadrado é igual a 125. Tempo de translação de Júpiter é igual a raiz quadrada de 125. Raiz quadrada de 125, gente, é aproximadamente 11. Então, olha bem, o período de translação de Júpiter em torno do Sol é aproximadamente 11 anos. Ó, a Terra é 1, né? Então, Júpiter gasta quase que em torno de 11 vezes mais tempo para dar uma volta completa, né? 11 vezes o tempo que a Terra gasta, melhor dizendo, né, para dar uma volta completa em torno do Sol. A Terra 1 ano, Júpiter em torno de 11 anos, certo? Bom, gente, então assim termina nosso vídeo. Fique com Deus, até mais, tamo junto, tchau, tchau.